Olá, hoje nós vamos falar sobre a volta do funcionário público que foi demitido do serviço público e o que ele recebe, o que acontece. Ele recebe os pagamentos, os salários, o 13º, como funciona isso? Então, o vídeo de hoje é muito importante, que eu vou te falar também sobre as consequências de perder essa ação. Você faz um pedido mal elaborado, um pedido aventureiro, o que acontece? Então, eu vou te mostrar como e quando é possível reivindicar essa reintegração, ok? Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, sou advogado especialista em direito administrativo disciplinar. Eu defendo os servidores públicos em processos e sindicâncias. Isso tem mais de 30 anos e eu já vou te aconselhar. Se inscreve nesse canal porque nós temos aqui dezenas de vídeos na nossa playlist. E todos os dias tem coisas muito interessantes. A gente acompanha, né? Como é um trabalho de uma vida toda, a gente acompanha tudo o que está acontecendo. Ok? Vamos lá. A ação de reintegração do funcionário público é o meio jurídico competente para reintegrar o funcionário que foi demitido do serviço público. Essa ação deverá ser proposta numa vara especializada do Poder Judiciário. São as conhecidas varas da Fazenda Pública dos estados da Federação. Sempre que houver vara especializada na comarca, é necessário que seja na vara especializada, ok? Mas qualquer um que foi demitido poderá ingressar novamente no serviço público através dessa ação, poderá entrar com essa ação, qualquer uma pessoa que foi demitida. Então a resposta é bastante óbvia, né? Que a resposta é negativa. Essa ação não é para qualquer um, qualquer caso, né? Apenas os casos em que se encontre presente uma nulidade processual. Uma nulidade, um cerceamento dos direitos. Então, aí sim o Poder Judiciário poderá, né, terá autorização constitucional para modificar o mérito dessa decisão administrativa disciplinar. Isso se dá em razão de quê? Em razão do princípio da separação dos poderes e a independência desses poderes, a independência do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Existem inúmeros julgados que denegam pedidos judiciais afirmando o quê? Que não compete ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito das decisões disciplinares do Poder Executivo. Olha isso, ó, se imiscuir no mérito. Eles não entram no mérito. Mas como assim não entram no mérito? Mas foi no mérito, né, que eu fui demitido injustamente. Então, a primeira coisa que tem que ser avaliada não é justiça ou injustiça. Tá? A primeira questão a ser respondida é: houve nulidade? Esse processo pode ser julgado nulo? Eu posso quebrar esse processo? Então, muitas pessoas me procuram me dizendo que a decisão não foi justa. Doutor, a decisão não foi justa. Mas a mera alegação de injustiça não viabiliza e nem justifica uma ação judicial. Esse assunto é bastante polêmico, confunde a cabeça das pessoas, porque, pera um pouco, o que é injustiça não é uma ilegalidade? Sim, se você provar que isso não foi justo, não no sentido amplo da palavra, eu não achei bom, não achei justo. Justo mesmo, dentro do sentido técnico, né? É uma nulidade. Seria aí uma decisão julgada contra a prova contida nos autos, contrariamente à prova contida nos autos. É uma forma de injustiça, né? Bom, então eu vou te explicar algo que é muito necessário. Tá? Um bom advogado, um advogado que se preze, né,
não expõe o seu cliente a uma mera aventura jurídica. Vou te colocar lá, vamos ver, se der certo, maravilha, se não der, azar seu, né? Você que vai pagar meus honorários, eu já recebi, né? Então, um bom advogado, ele não expõe, porque advogado é de um cliente só, né? As pessoas têm bom senso, então é necessário, né, que o advogado examine e veja se você tem boas chances de sucesso dessa causa. E o que também não significa dizer que ele deva usar aquela expressão absurda, né? Nós estamos diante de uma causa ganha. Um advogado que se preze, ele nunca usa isso. Então, não é nem uma causa ganha, mas também não é uma causa que você não tem a chance de ganhar. Você tem que estudar, né, o processo. Não existem causas ganhas, a não ser a partir do trânsito em julgado da decisão, quando não couber mais recurso. Aí você fala, essa causa é ganha, porque eu ganhei, está aqui a sentença, né? E já não cabe mais recurso, senão ainda assim não é causa ganha, né? Então vamos em frente. Na prática, buscar por nulidades num processo significa ter que estudar tudo que tem no processo, todas as folhas do processo, tudo, os recursos, se houver. E esse estudo ele tem que ser minucioso, não bastando examinar partes do processo. Doutor, eu tenho aqui, olha, eu tenho a decisão, e eu tenho também isso, eu tenho aquilo. Olha, não, tem que ser cópia integral do processo de capa a capa. Inclusive carimbo de juntada, quando que foi juntado o documento, porque às vezes tem nulidades, né, que você encontra nas entrelinhas de um processo administrativo disciplinar. Olha, foi juntado, a comissão juntou um documento e não me deu ciência, está aqui o dia, ó. Eu não obtive vista desses autos, então é uma nulidade, né? Então, mas todo o processo deve ser estudado? Você me procura, né? E eu falo, vou estudar o teu processo, eu vou te cobrar X para te estudar o teu processo. Não, nem todo processo pode ser estudado, porque nem todo processo pode ser anulado. Tem processo que não pode ser levado para exame da justiça. Então, somente podem ser levados aqueles que não tenham sido fulminados pela prescrição quinquenal. Então, essa é a primeira coisa que eu pergunto para o cliente. Quando foi que ocorreu a demissão? O cliente está ávido para me contar a causa. Como, doutor, aconteceu isso, aquilo. Eu falo para ele, mas quando foi? Quando? Porque se um processo estiver fulminado pela prescrição, a justiça não admite mais esse processo, ele está morto. Então não adianta você nem estudar, né? Perder tempo e colocar um dinheiro bom numa coisa ruim, né? Ok? Bom, digamos que nós passamos então por 2 exames. O primeiro, antes mesmo de estudar o processo administrativo, é a prescrição, como eu acabei de dizer, e percebemos então que essa prescrição não ocorreu. Então o que vem depois? Estudo minucioso do PAD. E digamos que nós encontramos lá uma nulidade processual importante, tá? E que não estivesse preclusa, né? Uma nulidade que, se não tivesse existido, o resultado do processo deveria ser outro. Presta atenção, deveria ser outro. Ou, no mínimo, poderia ser outro. Então, você notou aqui que eu falei deveria numa hora e poderia numa outra hora. Então, como assim? Como é isso? Deveria ou poderia? Vamos entender isso. Digamos que tenha havido o cerceamento de defesa por impedir que testemunhas da defesa fossem ouvidas. Então, nesse caso, o resultado do processo apenas poderia ser outro, se não houvesse essa nulidade. Poderia ser. Então, neste caso, onde, né,
o resultado poderia ser outro, se as testemunhas tivessem sido ouvidas, o juiz da causa tem que abrir oportunidade para que essas testemunhas sejam ouvidas na ação de reintegração. Ok? Então, vamos ver o que elas vão dizer. Você não tem uma causa lá, entre aspas, você não tem uma causa ganha, né? O que a testemunha vai dizer? Mas é você que vai levar a testemunha, né? Você já sabe o que a testemunha vai dizer e você sabe que, o que ela vai dizer é decisivo, né? Para que o processo seja realmente anulado, que tenha lá outro resultado, ok? Então, esse é o caso aí em que poderia. Agora, já em outro caso, está aquele que eu acabei de dizer, que o resultado do processo deveria ser outro, obrigatoriamente. Obrigatoriamente estaria, por exemplo, a decisão, uma decisão contrária à prova dos autos, né? Onde, por exemplo, havia testemunhas que foram ouvidas e essas testemunhas dizem que foi outra pessoa quem cometeu aquela infração disciplinar apontada lá pelo autor da ação. Ou seja, foi outra pessoa, não foi essa pessoa aqui que está sendo alvo, esse funcionário que foi demitido. Não foi ele, foi outro, escrito nos autos, tá? Tem testemunhas. Então, nesse caso, a prova já existia nos autos e o processo deve ser anulado e o funcionário público deverá ser reintegrado ao serviço público, com todos os proventos e vantagens de como se ele nunca tivesse deixado o serviço público, com o recebimento de todos os salários dele, todas as férias durante esse tempo, 13º, reflexos e possíveis promoções por tempo de serviço que porventura tivesse direito. Tudo, ok? Doutor, e como fica toda a vergonha que eu passei por ter sido demitido, às vezes por uma causa desabonadora? Olha, eu fui acusado de ter subtraído aqui um material de dentro da repartição, ou seja, eu me taxaram aqui de ladrão, né? de furtador, né? Então, como fica isso? Então, eu te falo, em alguns casos é possível, como esse, por exemplo, que eu acabei de falar, é possível sim levar pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. Levar esse pedido nessa mesma ação, para que o Estado indenize o autor, né, por ter sido gravemente ferido em sua honra e sua moral. Mas lembro que isso não é automático e nem é para todos os casos, tá? Nem todos os casos levam esse pedido, porque cabe a quem alega o ônus de provar, sob pena de arcar com as consequências, né, da sucumbência. E como funciona essa ação, doutor? O que pode ser apresentado nessa ação? Ok, então vamos lá. Essa ação é uma ação de rito ordinário, onde se admite todos os meios de prova admitidas em direito. Prova documental, prova pericial, prova oral através de testemunhas e outros meios de prova. Entenda isso, por favor, porque às vezes a gente faz um vídeo desse e as pessoas depois elas querem de qualquer forma entrar até com essa aventura jurídica, né? Entenda bem que não se trata de uma nova chance. Essa ação não se trata de uma nova chance, simplesmente uma tentativa de mudar um resultado. Por quê? Tem que haver uma nulidade ou ilegalidade no processo. Esse processo que está sendo revisionado, ele tem que ter uma nulidade. Então, não vale dizer assim, pensar assim, perdi o PAD, mas eu vou lá na justiça, vou dar mais uma tentada lá, vamos tentar lá ver o que acontece. Então, toda vez que você pensar em fazer isso, você tem que lembrar o seguinte, eu lembro todos os meus clientes antes, eu só quero ação que seja realmente boa. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu uso da minha inteligência. Então,
o que me interessa muito nessas ações são que o recebimento, financeiramente falando, além da satisfação do cliente, o recebimento do quê? Dos atrasados, né? Ou seja, são vários e vários salários onde lá a gente vai ter um percentual. Então, lembre-se que o advogado que age, né, com inteligência emocional, que age corretamente, ele vai te lembrar que o ônus da sucumbência será sempre daquele que perder a causa. No seu caso, né, você contratou advogado, você vai arcar com os honorários do seu advogado e, se perder a causa, pagará também as custas processuais e os honorários do advogado da parte contrária. Esses honorários são estipulados pelo juiz, um percentual, que vai até 20%. Então, tudo deve ser meticulosamente estudado antes. Então, o advogado não deve animar o cliente, olha, vamos entrar assim. Não, ele vai te dar uma opinião técnica. De fato, existe uma nulidade aqui, ó. A nulidade consiste nisso, nisso, nisso. Nós temos chances. Tá? Mas, lembre-se que não existe causa ganha. Você tem que ter uma boa chance e tem que, como se diz, né, tem que ter peito para assumir um possível risco, né? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Se você gostou do conteúdo, dá um like, que é a única forma que você tem de ajudar o nosso canal. Nós não recebemos patrocínio. Aqui ninguém paga para a gente falar, a gente se autopatrocina aqui. Então, a remuneração do YouTube vai de acordo com os teus likes aí. Então, ajuda a gente aí dando like. Se quiser saber mais sobre nós, entre no nosso site www.projudice.com.br. E se deseja saber sobre como proceder durante um processo administrativo, né, uma defesa do funcionário num processo administrativo ou numa sindicância, ou em uma ação indenizatória, que é o alvo desse vídeo aqui, ou ainda, se tiver alguma dúvida de relevância jurídica, entre em contato conosco através de todos os contatos que nós temos lá no nosso site. Inclusive tem lá o WhatsApp, tá vou repetir, www.projudice.com.br. Um grande abraço, fique em paz, muita força e energia e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal de informações sobre direito disciplinar e outras tantas coisas de interesse dos servidores públicos. Até logo!